Bem, hoje nós estamos aqui com mais um podcast, como já falei para vocês. Nós estamos aqui com a Bispa Marinês Bassotto. Ela é graduada em Teologia, especialista em Gestão e em Diversidade Religiosas e Direitos Humanos, Bispa Primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, membro da Comissão de Evangelismo e Discipulado da Comunhão Anglicana. Uma honra tê-la aqui no nosso programa, Bispa. A honra é minha, pastor Valdemir. Uma alegria estar aqui. Bispa, fale um pouco da história da Igreja Anglicana aqui no mundo, como chegou no Brasil, em Belém. Olha, essa é uma longa história. A Igreja Anglicana, assim como aconteceu com outras partes da Igreja no cristianismo primitivo, no início dos tempos, dos cristãos e cristãs, logo após a ressurreição de Jesus, ela começou nas Ilhas Britânicas, por volta do século II. Então, às vezes a gente tem a ideia de que existia nos primórdios, no início, uma única igreja, mas isso não é verdade. Existiam igrejas. Então a gente pode dizer, a igreja em Jerusalém, a igreja em Roma, as igrejas na Ásia Menor, e assim, no segundo século da nossa era cristã, já existiam cristãos e cristãs dentro das Ilhas Britânicas. Por volta do final do século IV, com a saída dos romanos dos locais onde eles imperavam, entram nas Ilhas Britânicas os chamados anglos e saxãos. Nesse período acreditou-se que o cristianismo tinha sido extinto, porque essas pessoas, anglos e saxãs, elas eram politeístas. E aí, na final do século V, o Papa da época, chamado Gregório Magno, resolve cristianizar as Ilhas Britânicas e envia para lá um monge chamado Agostinho, com outros 40 monges o acompanhando. Esse Agostinho é o Agostinho chamado Agostinho de Cantuária, não de Hipona, mas Agostinho de Cantuária. Certo. E ele entra no sul, num condado, num reinado chamado Kent. Por que ele escolhe esse lugar? Porque lá tinha um rei que era politeísta, mas ele era casado com uma princesa francesa. O nome desse rei era Ethelberto, a princesa era Berta, e essa princesa era cristã. Então o Agostinho achou que lá ele poderia encontrar alguma abertura para pregar o evangelho. E ele começa por lá e vai cristianizando aquela região. Quando chega no norte da Inglaterra, ele encontra cristãos remanescentes do século II. E aí ele pergunta para o Papa, o que a gente faz? E o Papa recomenda, liguem essa igreja existente aí desde o século II a Roma. E isso acontece então no final do século V da nossa era cristã. 10 séculos depois, vem aquela história que a gente conhece dos livros de história lá do ensino fundamental. Um rei chamado Henrique VIII, porque ele queria desmanchar o seu casamento, ele resolve então romper com Roma. E aí, para nós anglicanos e anglicanas, acreditamos que Henrique VIII não é o fundador do anglicanismo. O que ele faz é desligar no século XVI o que aquele monge chamado Agostinho tinha ligado no século V. Essa igreja se espalha pelo mundo, ela é uma comunhão de igrejas, chega então em vários lugares e chega ao Brasil. Em duas formas. A primeira delas, no início do século XIX, como capelania para pessoas que falavam inglês. E assim ela chega no Pará. Foi a primeira tentativa do anglicanismo em terras amazônicas foi em 1860. E depois várias outras tentativas foram feitas. Mas em 1912, um pastor, um reverendo, chamado Arthur Miles Moss, inicia o trabalho e faz a edificação do primeiro templo aqui em Belém do Pará, na região da Amazônia. Mas já tinha relatos, inclusive, de missionários anglicanos entre os indígenas apurinãs no sul do Amazonas, por exemplo, lá desde do início do século XIX, embora o estabelecimento tenha sido... essa data, 1912. Exatamente. E ela chega de outra forma também, junto com o chamado protestantismo de missão. As igrejas evangélicas entram no Brasil no final do século XIX, né? E aí a igreja chega no sul do Brasil em 1890 para o povo brasileiro.
E essas duas iniciativas, na década de 50, se unem. Então, a igreja está presente em Belém desde 1912 e a igreja anglicana está presente no Brasil desde 1860. Perfeito. Não é comum a ordenação de mulheres, bispo, nas igrejas cristãs, né? Então, fale um pouco desse processo aí seu que aconteceu, você ser bispa primária. Essa discussão na igreja anglicana, é importante entender, como uma comunhão de igrejas, a administração ela é nacional. Então nós temos no Brasil uma província da comunhão anglicana chamada 19ª província, que é a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Em cada uma das províncias da comunhão anglicana, desde início do século XX, final do século XIX, já havia discussão sobre se haveria algum impedimento para a ordenação de mulheres. Depois de muita discussão, se chegou à conclusão que não. Por quê? Porque Jesus, sendo o Filho de Deus, era verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. Não verdadeiramente homem, mas verdadeiramente humano. Então, se a gente não compreende que a humanidade de Jesus inclui homens e mulheres, significaria dizer que as mulheres também estão excluídas da salvação. Jesus só teria salvado homens, se a sua humanidade é só masculina. Então, o Cristo da fé não é só masculino. Ele inclui na sua humanidade todos os gêneros. Então, a partir dessa discussão e também do acercamento bíblico que nos mostra que as mulheres estiveram presentes em todo o tempo do ministério de Jesus, a igreja chegou à conclusão de que não havia impedimento nem bíblico nem teológico. Em 1970, as primeiras ordenações começaram a acontecer. Em 1942, uma primeira mulher foi ordenada em Hong Kong. Por causa da guerra, havia necessidade das pessoas serem atendidas, especialmente em hospitais. Não havia homens, os homens estavam na guerra. Então, o bispo de lá ordenou uma mulher, o bispo anglicano de Hong Kong. A ordenação dela não foi aceita. Mas em 1970, depois de muita discussão, foi liberada a ordenação feminina na igreja como um todo. E aí as ordens daquela mulher, 30 anos depois, foram reconhecidas. No Brasil, foi em 1985 a primeira mulher foi ordenada. E eu fui sagrada bispa, sendo a primeira bispa da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e a primeira bispa anglicana na América do Sul. Fui eleita em janeiro de 2018 e sagrada bispa em abril de 2018. Parabéns, bispa. Quais são os trabalhos e atividades que a anglicana aqui em Belém ela desenvolve? Você pode falar algumas atividades? Sim, posso. Nós temos muitas ações da igreja ao longo desse tempo todo que a igreja esteve aqui presente. Uma das características muito fortes da igreja é a ação social que essa igreja realiza. Certo. Então nós temos, por exemplo, um curso de educadores sociais na Amazônia, que vai completar 10 anos esse ano, que forma pessoas para ação social nas suas comunidades, ensina a fazer projetos, ensina a fazer o monitoramento de projetos, a fazer orçamentos e também dá uma visão geral. Tudo custeado pela Igreja Anglicana. Tudo custeado pela Igreja Anglicana, totalmente gratuito. Nesse período de pandemia, nós temos distribuído cestas básicas e cartões de alimentação tem superado 25 toneladas ano, desde o ano de 2020, de distribuição de alimentos. Hoje nós temos um projeto de musicalização que acontece em Iquaraci, temos uma parceria com uma ONG chamada Paradojô, na paróquia São Lucas, na Marambaia, que oferece um curso de jiu-jitsu para crianças. O nome desse projeto é Bom de Luta, Bom de Escola. E temos no Pará e no Amazonas 31 grupos de economia solidária, chamado Projeto de Resiliência na Amazônia. Esse é o que a gente tem feito na área de ação social. Também temos celebrações, são 4 comunidades em Belém, estamos presentes em Santa Isabel do Pará, Castanhal, Ulianópolis, Gurupá, no Amazonas e no Amapá. Bispa, eu vou voltar de novo à tua ordenação. Tu encontraste resistência
ou alguma oposição à tua ordenação aqui no Brasil? Porque tu sabes que a nossa sociedade é patriarcal e bem machista, né? E que reflete nas instituições. Eu tenho 29 anos de ordenação. Eu fui ordenada como sacerdotisa, ou se a gente pode dizer... Na igreja anglicana a gente diz diácona, depois presbítera. São 3 ordens reconhecidas na igreja. Então fui ordenada ao diaconato em 1994, ao presbiterado em 1995. Então vou completar 29 anos de ordenação sacerdotal. Encontrei no início, não na igreja anglicana, mas em outras partes da igreja. Por exemplo, eu fui responsável por uma igreja matriz, por uma catedral durante 17 anos. E era a nossa igreja matriz do Brasil. E eu tinha um clérigo, um pastor que me auxiliava. As pessoas chegavam na igreja, por exemplo, se dirigiam a ele sempre, né? Como, não a mim, nunca a mim, sempre a ele. É porque ele era homem. E aconteceu, tem um episódio que marcou muito, foi bem no início do meu ministério, que eu fui fazer um estudo bíblico para pessoas da vizinhança de onde uma das senhoras da comunidade, da congregação estava. E o rapaz olhou para mim e disse: quem vai falar? Eu disse: sou eu. Ele disse: então eu vou ter que sair. Nossa. Disse: por quê? Porque a Bíblia diz que mulheres não falam. Olha só. E aí, eu era muito jovem, tinha 23 anos, e aquilo foi para mim, assim, eu fiquei sem saber como reagir. Mas aí Deus me iluminou, eu acho, porque eu perguntei para ele: quem disse? Ele disse: Paulo disse. Eu disse: graças a Deus, eu sigo Jesus. Não sigo Paulo. E Jesus nunca disse isso. Jesus jamais impediu de nenhuma mulher de falar. Então, eu sigo Jesus e acredito que Paulo era humano, tinha acertos e equívocos. Pode ser uma interpretação também errônea daquilo que foi escrito, né? Exatamente. Então aí está, mais um podcast se encerrando. Nós tivemos aqui a Bispa Marinês. Obrigado pela tua participação mais uma vez e até o próximo podcast. Tchau.